Bom, é, então, gente, eu não vou. Oh, meu Deus. Eu não vou ficar repetindo muito sobre o contexto e tal, porque isso a gente já fez na aula anterior, da semana anterior, tá? Então, eu vou retomar do ponto que a gente parou. Não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre a invasão da Bastilha, que era uma construção, né, um prédio onde ficavam todos os prisioneiros do rei, né? E a Bastilha era um símbolo do poder do rei. Lembrando que a França era um país absolutista, né? E num governo absolutista, o rei, né, o monarca, ele tem um poder absoluto sobre tudo, né? Então ele era um ser superior, comparado até mesmo a Deus, né? Que ele podia fazer o que ele quisesse. Então, no caso, a Bastilha, para a população, para o povo, né, simbolizava o poder do rei. Então vai ter a invasão da Bastilha, eles vão queimar tudo lá dentro, enfim, vão destruir, né, uma grande manifestação. E a partir daí, a partir desse evento, né, desse fato da queda da invasão da Bastilha, os historiadores falam que foi o início da Revolução Francesa, né? Então, isso vai acontecer no ano de 1789, e daí, a partir desse fato, várias coisas vão acontecendo que fazem parte da Revolução Francesa também, né? Que dura 10 anos, tem 10 anos de duração. Então, não sei se vocês lembram, mas além da Bastilha, eu tinha falado sobre a convocação dos Estados Gerais, que foi uma votação que o rei chamou, né, os três estados para votar, né? Cada estado tinha um voto, e daí a pergunta, né, era se o primeiro e o segundo estados aceitavam pagar impostos também, né, ter essa divisão de impostos. E é claro que a votação, né, o clero votou não, a nobreza votou não também, e o terceiro estado, que era a burguesia e tudo mais, votou sim. Então, 2 contra 1 deu que as coisas iam continuar iguais, né? O terceiro estado ia continuar sustentando todo o resto. E daí, o que que vai acontecer? O terceiro estado ele vai se organizar e vai formar a Assembleia Nacional Constituinte. Então, eles pensavam primeiro, garantir os seus direitos, né? Principalmente por meio da Constituição. Vocês sabem o que que é uma Constituição, gente? O significado? Gente, vocês estão aqui comigo? Sim, E ninguém quer falar o que acha que é a Constituição? Vocês não sabem? Tá bom, não tem problema. Constituição, gente, ó, tá no material de apoio, hein, no texto da semana 5 e semana 6. Tem que ler direitinho. A Constituição é um conjunto de leis e regras que rege um país. Então, todo país que é democrático, né, que respeita os seus cidadãos, ele tem uma Constituição. É como se fosse um grande livro que tem todas as leis, os direitos dos cidadãos, os deveres dos cidadãos, tá? Então a França não tinha isso, né, até o momento. Como era uma monarquia absolutista, né? O rei, né, a realeza pouco se importava com os direitos dos cidadãos, né? Então essa assembleia ela surgiu justamente para fazer essas leis, né? Além disso, eles conseguiram fazer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Onde tinham vários escritos também sobre os direitos das pessoas, enfim. é, Deixa eu ver se vai carregar aí. Carregou, né? Uma fotinho, ó. Opa. Isso eu já mostrei na aula passada sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então ela foi meio que uma pré-constituição. Antes da Constituição ficar feita, eles fizeram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E essa declaração ela vai servir de inspiração para vários outros países, né? Porque isso daí não existia em lugar nenhum naquela época. Então, ela vai ser feita em 1789 e a Constituição de verdade, né, da França,
ela vai ficar pronta em 1791, então vai demorar um pouquinho, né? Então, o que que vai acontecer, gente? Em 1791, a Constituição fica pronta e o rei daquela época, que era o rei Luís XVI, que a gente viu lá na aula passada, ele vai aceitar a Constituição porque ele estava sendo extremamente pressionado, ameaçado. Então, ele estava com medo, né, de ser executado, enfim. Ele, ele vai aceitar a Constituição, mas não porque ele queria, né? Não era a vontade dele, era por medo mesmo, né? Então, o que que vai acontecer? Ele já estava sentindo que o clima já estava muito ruim, né, para a monarquia, para a realeza, para ele e para a família dele, né, que era a família real. Então, ele vai tentar fugir da França. Ele queria ir para a Áustria, que é um país europeu também, ali bem próximo da França, e ele queria se refugiar lá, né, porque ele estava sentindo que alguma coisa ruim ia acontecer se ele continuasse lá. Opa. Então, o que que vai acontecer? Ele vai pegar uma carruagem no meio da madrugada, ele, a família dele, eles vão tentar fugir. Só que a população, né, os revolucionários já estavam meio que de olho e eles vão pegar o rei aí no meio dessa fuga. Daí vão prender o rei, né, vão é, encarcerar o rei. E daí o que que vai acontecer? O povo, né, a população ficou muito mais revoltada, né? Porque o rei tinha aceitado a Constituição, tinha aceitado respeitar mais os direitos, né, dos cidadãos e tal, mas aí ele vai e tenta fugir. Então, isso era um sinal de que as coisas não iam melhorar, né? Então, o povo vai ficar muito mais revoltado, o rei vai ser preso, né? E daí, os países que também tinham um governo absolutista na Europa, que eram muitos, né? Próximos ali da França, eles vão ficar com medo, né? Porque estava acontecendo uma revolução ali na França contra o rei, contra a monarquia, né? E os outros países que estavam ali perto estavam com medo de que essas notícias chegassem, né? E que a população desses países também se revoltasse, né? Que ocorresse outras revoluções em outros lugares. É, então, o que que vai acontecer, né? O rei ele vai ser preso, ele vai ser considerado um traidor, né, da nação, do país, e os revolucionários eles vão acabar de vez com a monarquia e vão começar um outro tipo de governo que é a república, tá? Então, nesse ano aí de 1792, os, os, os revolucionários invadem, né, o palácio onde o rei morava, que era o Palácio das Tulherias, e eles acabam destruindo também todo esse palácio, né? E o rei estava lá preso. Tudo bem até aí, gente? Tá dando para entender, para acompanhar? Sim. Sim? Beleza. Hoje não tem muita coisa não, tá? Não vai demorar muito não. E daí o que que vai acontecer, né? Acabou a monarquia, o rei estava preso, daí começou um novo tipo de governo que era a república. Só que todo tipo de governo precisa de alguma liderança, né? De alguém ali na frente para tomar as decisões. Vocês concordam comigo? Não pode ficar ali sem nada, né? Não tem como um país se autogovernar, né? Então precisa de uma liderança. Então o que que vai acontecer? É, dois partidos políticos que se formaram durante a Revolução Francesa vão ser os principais, assim, os que mais vão tomar as decisões, os que mais vão assim tomar a frente da Revolução Francesa, né? E à frente do governo que agora era uma república. Isso mesmo, Rickson, você falou, é como se fosse um presidente. Isso, como se fosse um presidente, né? Então, esses dois partidos políticos, gente, eles eram formados por pessoas que eram escolhidas por voto, né? Não sei se vocês sabem, mas essas duas palavrinhas aí, sufrágio universal, significa o voto, o voto, né? Como a gente vota aqui no Brasil. Só que no caso, naquela época, só os homens podiam votar. Por isso que é sufrágio universal masculino. As mulheres não podiam votar, tá? E antes desse voto aí, que todos os homens podem votar, né? O voto era censitário.
Isso significa que só as pessoas que tinham a renda acima de tal quantia que podiam votar. Então, os mais pobres ficavam fora, né? Não participavam de nada da política, né? Então, esses dois partidos políticos, gente, eles eram bem diferentes, né? Apesar do nome parecido e estranho, né? Eles eram bem diferentes quanto às ideias que eles tinham para o decorrer da Revolução, né? Cada partido queria que a Revolução fosse de um jeito. Então, os girondinos, que são esses primeiros que estão aí, eles eram um partido da direita, eles se sentavam à direita da Assembleia, né? Imagina como se fosse uma grande sala, né? Com várias pessoas reunidas e o partido dos girondinos ficavam à direita. E eles eram os representantes da alta burguesia, ou seja, dos burgueses, dos comerciantes mais ricos, é, como que eu posso falar? Mais ricos mesmo, né? Não tinha ali uma pessoa do povo, né? Uma pessoa, um trabalhador ali humilde, era só gente rica, né? Esses eram girondinos. E eles queriam que a revolução fosse uma coisa mais calma, mais moderada, né? Que fosse uma coisa mais lenta. Eles acreditavam que o rei, né? Apesar de estar lá preso, o rei poderia voltar ao poder. Enfim, era um partido que era mais moderado, tá? Esses eram os girondinos. Os jacobinos já era totalmente o contrário, era o partido mais radical. Eles se sentavam à esquerda da Assembleia, né? E era um partido que acreditava numa revolução mais rápida e mais profunda, né? Então eles queriam várias mudanças. Eles não queriam de jeito nenhum que a monarquia voltasse, né? Que o rei voltasse. Eles queriam uma revolução radical mesmo que precisasse usar a violência, né? Usar recursos aí que não são tão bacanas, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. E tinha um outro partido que, na verdade, não faz tanta diferença, que se chamava Planície ou Pântano, que eram pessoas que não tinham uma posição definida, né? Que não tinham uma ideia definida. Então, eles se juntavam ao partido político, né? Aos girondinos ou jacobinos que estavam melhor ali naquele momento. Então, o que era conveniente para eles, eles aceitavam, né? Mas o que vocês têm que guardar são esses dois aí, ó, girondinos e jacobinos. Beleza, gente? Deu para entender? Posso passar? Sim, Aí apareceu. Então, o que vai acontecer? A convenção, que era essa junção desses dois partidos, né, os girondinos e os jacobinos, principalmente os jacobinos, né, eles vão, por votação, decidir que o rei seja morto, seja executado. E ele vai ser executado na guilhotina, que a gente vai ver daqui a pouco uma imagem, tá? Então, realmente, o rei não teve escapatória, né? Ele foi considerado um traidor da revolução, foi preso e agora ele seria morto, né? Seria executado. É, Então, o que vai acontecer? Esses países que eu falei, né, os outros países absolutistas ali perto da França, né, os reis já estavam com medo já, né, do que estava acontecendo ali. Depois que o rei é mandado, né, a guilhotina, esse medo só aumenta, né? E daí esses países aí vão formar meio que um exército, né, para se preparar para invadir a França e tentar parar a Revolução Francesa, né? Tentar parar os revolucionários, porque eles estavam realmente com medo, né? É, Então, o que vai acontecer? O rei vai ser morto, vai ser executado, e em 1793, o primeiro partido que vai realmente exercer a liderança ali do governo, né, da República Francesa, vai ser os jacobinos, por votação, né? Eles eram a maioria. Então, o primeiro partido que vai assumir essa liderança são os jacobinos, e o governo deles vai ser bem curto e vai ficar conhecido como o terror. E a gente vai ver o porquê daqui a pouco, né? É, Apareceu aí a imagem da guilhotina? Apareceu, né?
Então, olha só, gente, é, a República Jacobina, né, ou o terror, né, como ficou conhecido esse período aí, vai durar um ano só. Então, é um governo bem curto, né? Só que eles vão fazer várias mudanças, né, profundas aí. Uma delas é essa criação do Tribunal Revolucionário. Esse Tribunal Revolucionário era meio que era um conjunto de pessoas que julgava quem ali estava sendo suspeito, né, contra a revolução. Qualquer pessoa ali que eles julgassem que estava agindo de uma forma estranha, que eles achassem que a pessoa estava conspirando contra a república, contra o governo, eles simplesmente mandavam para a guilhotina e tchau, matavam a pessoa. E isso aconteceu muito, tá, gente? É uma estimativa, né, que os historiadores têm, de que mais de 17 mil pessoas morreram nesse período aí de um ano que os jacobinos tiveram no comando, né? Então, 17 mil pessoas morreram na guilhotina por conta dessa perseguição, né? Dessa violência aí que os jacobinos achavam que era certo, né? Então, se você era contra a revolução, se você era contra o governo, você merecia morrer, você não merecia viver, né? E ser um cidadão e ter sua vida normal. Então, eles realmente agiram com muita violência e isso assustou demais a população, né? As pessoas tinham medo de realmente fazer alguma coisa e já serem julgadas como traidoras, né? E acabarem na guilhotina também. Só que, tirando essa parte violenta aí, os jacobinos eram os que mais se importavam com os direitos, né, da população mais pobre, né? Por exemplo, ensino público e gratuito, então eles criaram o ensino público e gratuito. Antes, só os ricos podiam estudar, tinham condições de estudar, né? Eles também vão abolir a escravidão, acabar com a escravidão nas colônias que a França tinha naquela época. Eles vão tabelar os preços dos alimentos para que o preço dos alimentos não aumentasse muito. Então, eles fixaram o preço para que a população pudesse comprar, né, tranquilamente, não tivesse que passar fome e tudo mais, né? E também a questão do voto, né, que agora o voto não era mais por renda, era qualquer homem poderia votar, né? Então, o que que vai acontecer? Os jacobinos, apesar dessas criações aí de leis que beneficiavam o povo, a população, eles vão perder a sua popularidade, né? O povo vai ficar com muito medo justamente por conta dessas execuções aí, né? Que foram muitas nesse período. Então, o próprio líder dos jacobinos, isso não tem aqui, mas é interessante. O próprio líder do Partido Jacobino, que se chamava Robespierre, tá lá no texto de apoio, tá, gente? Ele acaba sendo executado na guilhotina também, né? Então é uma ironia. O próprio líder do partido acaba morrendo, né? Então o que que vai acontecer? Depois de toda essa carnificina aí, né, dos jacobinos, o outro partido político, que eram os girondinos, vai assumir a liderança, né? Tinha. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Esse aí, vocês estão vendo a fotinho dele? É o Robespierre. Era, né? Ele era o líder do partido jacobino e foi ele que foi executado também na guilhotina, né? Então, depois desse fracasso aí do governo dos jacobinos, os girondinos começam o seu governo, né? E eles vão começar primeiro anulando todas aquelas leis que beneficiavam a população, tá, gente? Então, tudo que os jacobinos fizeram de bom ali, eles tiram, né? Por quê? Porque os girondinos, o interesse deles era da alta burguesia. Lembra que eu falei que eles eram as pessoas mais ricas? Então, eles não estavam preocupados com o direito da população mais pobre, né? Então, o nome desse governo dos girondinos vai ser diretório, porque foram 5 diretores que governaram a França durante esse período aí, ó, de 1795 até 1799, tá? Então, esses 5 diretores, eles vão governar
com foco no interesse da burguesia, né, dos mais ricos. A crise econômica na França, que já era grande desde antes da Revolução Francesa começar, né? Ela só vai piorar. Então, o preço dos alimentos vai aumentar muito, a população vai voltar a passar muita dificuldade, né? E tudo isso foi se agravando, foi piorando. E o governo do diretório também, apesar de ter durado mais tempo, né? Ele também vai ser um grande fracasso. Então, assim, nem o governo dos jacobinos, que eram os mais radicais, e nem o governo dos girondinos, que eram os mais calminhos, né? Deram conta de continuar, né, com sucesso a Revolução Francesa. Então, eles vão entregar, né, o poder, né, o governo, nas mãos de uma pessoa que eles acreditavam que daria um jeito ali na crise, né, da França, que estava realmente muito ruim. E o nome dessa pessoa, né, que eles encontraram era o Napoleão Bonaparte. Quem já ouviu falar sobre Napoleão? Esse nome é muito famoso na história, né? Eu já ouvi falar. Pois é, gente. O Napoleão, ele era um general do exército francês. Naquela época, ele era bem novo, bem jovem ainda, mas ele já era muito falado, muito conhecido pelas suas ações nas guerras, né, nos conflitos, pelo seu papel de líder ali, né, que ele incentivava os seus companheiros, enfim. E ele era um cara muito rico também, vinha de uma família muito conhecida e muito rica na França. E esses diretores aí, né, do governo dos girondinos, eles vão decidir entregar o governo nas mãos dele, né, do Napoleão, justamente porque eles já não tinham o que fazer, né, eles não tinham uma ideia do que fazer para melhorar. Então, eles vão entregar nas mãos desse jovem general, né, do Napoleão Bonaparte, e assim que acaba a Revolução Francesa, gente. Acaba no ano de 1799, justamente quando Napoleão aceita, né, esse papel aí, né, e se torna o governante da França. E daí é outra história que a gente vai continuar vendo nas próximas aulas. Mas basicamente é assim que acaba a Revolução Francesa. Então, assim, foram 10 anos, né? Começou em 1789, termina em 1799, né? De muitas mudanças, muitas trocas de poder, de governo. Mas no final, infelizmente, né? O objetivo dos revolucionários, né? O primeiro objetivo, que era realmente trazer aquela igualdade, liberdade para a população e tudo mais, não deu certo, né? Nem os jacobinos, nem os girondinos conseguiram. E acaba a Revolução Francesa nas mãos aí desse poderoso general que era o Napoleão Bonaparte. Tá bom, gente? Eu vou parar a gravação aqui. Ficou alguma dúvida sobre o conteúdo? Eu sei que é bastante coisa, né?